Olá, espectadores do Campo Largo em Foco. Meu nome é Denise Pinho, estou aqui na Câmara dos Vereadores prestigiando o evento Famílias Atípicas. Estou aqui com a Vanessa, idealizadora do evento. Vanessa, quero te agradecer como mãe atípica poder fazer um evento desse. Eu quero que você fale um pouco, que o evento começou ontem, né, e vai até amanhã. Eu quero que você fale um pouco sobre o evento. Boa tarde, tudo bem, população? O nosso evento ele surgiu a partir de um grupo, né, que nós temos no WhatsApp ali, de famílias atípicas. E ali as mães apresentavam, né, dificuldades, as dores, né, que elas enfrentam no dia a dia. E ali a gente foi unindo as informações junto com uma amiga minha. E nós trouxemos, né, o nosso projeto, a nossa ideia para a Câmara de Vereadores, né, especificamente para o Sargento Leandro. E ele tomou a nossa ideia, a nossa iniciativa, e aí nós decidimos colocar em prática, né? Então já tem aí vários dias, né? São meses que nós estamos organizando tudo isso e finalmente saiu do papel, né? Aquela ideia que nós estávamos lá no passado, agora está se tornando realidade. Você tem seu vereador ocupacional junto com a psicopedagogia. E o nosso objetivo é que cada vez mais pessoas tenham esse olhar, né, atento para as crianças que precisam desse atendimento especializado, para que os profissionais também, né, recebam essa capacitação, porque a gente sabe que parte deles também, né, esse atendimento, e a gente conta, né, com eles. Então a nossa ideia é justamente essa, trazer esse olhar e essa preparação, né, para que as pessoas estejam cada vez mais atentas às necessidades das nossas crianças. Começou ontem o evento, né? Está tendo hoje e vai ter amanhã. Você poderia convidar as pessoas para vir, né? Porque é um assunto de suma importância, né? Não só para quem tem, mas para quem não tem nenhuma criança típica, que não seja filho, mas deve ter algum sobrinho, que venha para entender um pouco desse universo. Exatamente isso, né? Ontem foi falado muito sobre essa questão do suporte, né, que as famílias precisam, né? O conhecimento na área de advocacia, os direitos, né? Então a gente já preparou tudo isso justamente para isso, porque não é só a família, né, o pai, a mãe ali que está em contato direto com a criança, mas é a base, né? É a nossa rede de apoio que a gente diz, né? Todo mundo precisa ter esse conhecimento. Então, se você não conseguiu vir ontem ou hoje prestigiar o nosso evento, vem amanhã, né? Venha fazer parte. Amanhã vai ter a neurologista doutora Mara. Ela vai trazer um universo vasto, né, de conhecimento em relação às doenças, né, e a esse atendimento primário, o que a gente pode fazer para auxiliar nesse diagnóstico, né, facilitar isso. E também vai ter a nutricionista que vai estar falando um pouquinho mais, né, sobre a questão da nutrição, né, tanto de crianças neurodivergentes quanto crianças com outras dificuldades, né. Então, se você não conseguiu vir, vem amanhã prestigiar, fazer parte desse movimento que vai crescer cada vez mais, eu tenho certeza. Estamos aqui com o vereador Cristani, né, que veio prestigiar o evento. Vereador, qual é a sua opinião em relação ao assunto? E o evento está maravilhoso, né? Eu, como mãe atípica, gostei bastante das informações, né? Você poderia dar um pouco da sua opinião para nós? Com certeza. Olá, Denise. Olá, os nossos ouvintes e as pessoas que assistem também ao Campo Largo em Foco. Hércules, aqui o nosso cameraman, Gustavo, que está aqui também junto nessa entrevista. E assim, Denise, foi o primeiro evento de Campo Largo deste porte, né? Foram 3 dias de ciclo de palestras. Nós encampamos essa ideia junto com algumas mães que vieram me procurar, porque contaram as suas experiências de vida dentro da sociedade, as dificuldades que ela tem, principalmente nos órgãos públicos. E o nosso objetivo principal, Denise, foi capacitar os nossos profissionais, capacitar os profissionais que são a porta de entrada para as mães. Não vou falar mães, porque tem pais, tem avós, tem tios, então vamos falar de famílias atípicas. Então, a dificuldade que as famílias têm nas portas de entrada, que são os CRAS, CREAS, UBS, UPA, as unidades escolares do nosso município, e essa capacitação é de suma importância. Ontem foi falado muita coisa sobre direitos, sobre deveres, sobre educação, né? Abrimos com uma palestra fantástica da deputada Cloara Pinheiro. Quem puder assistir, foi transmitido pelas redes sociais da Câmara Municipal, YouTube e Facebook, está lá na íntegra as palestras de ontem. Então, assim, trouxemos pessoas que realmente sentem na pele e trazem as dores, as dificuldades, mas principalmente o grande conhecimento que elas têm com relação a isso. Amanhã, como a Vanessa falou, teremos 2 médicas que são especialistas na área e elas fazem fóruns a nível nacional sobre isso. Então,
nada mais justo do que as pessoas que estão realmente envolvidas nesse tipo de planejamento virem aqui para trazer o conhecimento para nós. Então é isso, pessoal. Você que ainda não pôde participar, então vem amanhã, ainda dá tempo, a partir de 1h30, participar desse evento de suma importância, né? Mesmo que você não tenha nenhum filho ou parente com algum laudo ou síndrome, venha participar para entender um pouco, se atualizar, ter bastante informações. Estamos aqui também com a Caroline, psicóloga e proprietária da clínica Integrar, né, que está aqui junto com a sua equipe, trazendo informações, né, sobre as famílias atípicas, certo? Caroline, tudo bem? Denise? Caroline, você pode me dizer qual sinal seria um alerta para uma mãe, para um pai, né, um responsável de uma criança, dizer, aqui tem alguma coisa, é hora de procurar um profissional? Sim, né? Então, prazer, eu sou Caroline, né? Sou proprietária ali da Clínica Integrar ali de Curitiba, no bairro Portão. Então, assim, alguns sinais bem específicos, assim, que é importante do desenvolvimento da criança, né? Então, o primeiro deles, que é o que mais as famílias precisam estar atento, é atraso na fala. A criança tá com 1 ano e meio e, assim, não fala pelo menos aí 20 palavrinhas, né? Não imita o som dos animais. Você fala com ela, ela não te responde, isso é um sinal de alerta. Porque uma criança aí com 1 ano e meio, ela já tá falando aí no mínimo 50 palavras, então precisa estar numa gama maior de palavras para falar. Outra coisa, a criança tem dificuldade de olhar, a criança tem dificuldade de brincar com o carrinho certo. Por exemplo, ela pega o carrinho e vira ali de ponta cabeça e fica só girando. Ela não consegue jogar uma bola. Ela não consegue brincar de boneca, de dar comidinha para boneca, para os animaizinhos. Então, isso é um sinal de alerta. Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ela precisa brincar adequadamente de mamãe e filhinha, né, de imitar a prof da escola, da creche. Então, se a sua criança não faz isso, fica com um sinal de alerta. Não consegue ouvir um não. Ouvir um não pode isso, não pode pegar tal brincando. Ela se desorganiza demais. É um choro muito intenso, ela se bate a cabeça, isso é um sinal de alerta, né? Existe ali um comportamento de birra que acontece, que é normal, mas tudo que é demais não é saudável. Então, isso pode trazer um prejuízo, assim, até fisicamente da criança se machucar, né? Então, basicamente ali é questão do brincar, se ela não brinca adequado, falta de contato visual e atraso na fala, tá? Esses são os 3 principais pontos, assim, que a gente tem que ficar de alerta. Estamos aqui também com o Gustavo Teles, que também quer esclarecer algumas dúvidas. Boa tarde a todos. Carol, primeiro eu queria te dar o parabéns pela palestra, né? Você falou faz alguns minutos, né? Assim como a sua equipe está falando nesse exato momento. Mas eu queria tirar algumas dúvidas referente à questão do autismo, né? Do suporte 1, né? Que geralmente, sei que pelo que está sendo apresentado na palestra, parece que o forte de vocês é o atendimento às crianças, né? Tem atendimento infanto-juvenil, alguma coisa assim. Mas referente a essa questão do suporte 1, né, que tiveram um diagnóstico de forma tardia, né, que passaram a infância sem um diagnóstico, digamos assim, e aprenderam, né, a se adaptar ao mundo, né, da forma que eles veem, né, o famoso mask, né, de mascarar, alguma coisa assim. E esse diagnóstico hoje em dia está vindo muito mais cedo, né? O autismo, né? Lógico, ele sempre existiu, né? Mas ele começou já mais cedo, já com as crianças, alguma coisa assim. Hoje, esses adultos de suporte 1, queira ou não, eles usam o MESC para se adaptar, né? Para conseguir conviver no dia a dia, alguma coisa assim. Você acredita que com esses diagnósticos mais cedo, digamos assim, a característica do autismo, suporte 1 no adulto, ela pode mudar? Será que a questão do MESC talvez tende a diminuir ou até mesmo sair, né, digamos assim, desse estereótipo do autismo? Sim, né? Então, aquela questão, né? Hoje em dia, realmente, assim, os diagnósticos de autismo têm sido cada vez mais cedo, e isso é o mais importante, porque assim a gente dá uma gama de possibilidades para essa criança desenvolver, tá? Para o cérebro dela ir desenvolvendo 5, 6, 7 anos, 10 anos. Então, quanto mais estímulo, melhor para ela. Então, pensa ali, né, num adulto hoje que recebeu esse diagnóstico de TEA mais tardio, ele realmente, como você falou, ele teve que aprender ali a se virar ali no mundo, dar conta. Mas se ele tivesse recebido antes, com certeza muitas características dele já
ou não existiriam mais, né? Ou elas seriam ali quase que a zero, né? Baixando ali. Por quê? Porque assim, uma criança e um adulto que ela tem TEA, que ela é autista, ela vai ter algumas características diferentes. Mas se você vai olhar para aquele adulto assim, aquele adulto ele é um pouquinho diferente, tem uma questão ali. Então, mas algumas coisas vão passar despercebido. Vai ser aquele adulto mais tímido, que não gosta de conversar muito, né, com, né, o social ali, mas a intervenção quanto mais cedo, realmente lá na frente, ela tem mais probabilidade de entrar no mercado de trabalho, né, de ter uma família, né, de socializar melhor, de ter assim estratégias também para se regular ali no meio social. Então, quanto antes aí a intervenção e o diagnóstico, com certeza é melhor, porque daí lá na frente, né, a vida dela, a autonomia dela, com certeza vai ser melhor. E uma última pergunta também, porque eu achei interessante referente à equipe, né, que vocês trouxeram aqui hoje. Vocês trabalham, né, você é uma psicóloga, né? Você tem uma equipe de psicóloga, eu acho que fisioterapeuta, musicistas também, fono, né? Então são profissionais, digamos assim, que não podem receitar medicações, né? Então vocês trabalham com atividades, com a interação ali com a criança, né? Com as crianças atípicas, alguma coisa assim. Você acredita que quanto mais cedo o diagnóstico, né, como tem acontecido, né, falando novamente referente aos autistas, né, a tendência também, digamos assim, é que só com essas práticas, né, da psicologia, do fono, da música, das atividades, da interação, você acredita que o desenvolvimento dessa criança, ela pode se desenvolver sem medicação, por exemplo? Lógico, tem alguns casos que tem uma crise de ansiedade, que pode puxar uma depressão, que daí não tem o que fazer, né? Daí tem que tomar alguma medicação. Mas referente a essa questão do desenvolvimento da criança, né, desde cedo, tendo um trabalho, tendo um acompanhamento, você acredita que também com o tempo, digamos assim, você acredita que pode se desenvolver sem essas medicações? Sim, tem várias partes, assim, essa resposta. Mas, assim, uma criança autista, por exemplo, ela tem 3 níveis, né? Ou o nível de suporte 1, ou o nível de suporte 2, ou o nível de suporte 3. Dependendo desse nível de suporte dela, se ela fizer a intervenção quanto antes, o mais precoce possível, lá na frente, a nossa ideia e o nosso objetivo é que ela seja mais independente e autônoma possível. Isso em todas as áreas. Na área em casa, nas AVDs, na escola, né, na vida diária e também na medicação, né? Quanto mais a criança aí conseguir se adequar ao mundo, conseguir se regular, né, provavelmente as medicações elas vão diminuindo. Esse sempre vai ser o nosso objetivo. Só que assim, tudo depende de cada caso, de cada criança. Tem crianças que são nível 3, por exemplo, que mesmo com uma intervenção ali, né, precoce, ela tem uma dificuldade ali, né, a nível cerebral, que é difícil de se regular, por exemplo. Então ela vai precisar de um medicamento. Mas sim, os casos mais leves, assim, com certeza, né, então quanto mais você estimular essa criança, mais o cérebro dela vai aprendendo as habilidades, ela vai aprendendo a ser autônoma, ela vai aprendendo a fazer as atividades, aprendendo a se autorregular mesmo, tá? Então, assim, e cada fase é uma fase. Vai chegar lá na adolescência, vai chegar no adulto. Então, assim, a gente precisa avaliar ela em cada etapa do seu desenvolvimento. Mas quanto a intervenção precoce, quanto mais cedo, né, melhor, realmente, porque daí lá na frente ela vai precisar de menos medicamento, ela vai precisar de menos adaptações na escola, menos adaptações no trabalho, menos adaptações em casa. Esse é o nosso objetivo. Eu acho que talvez uma facilidade maior, referente ao assunto de medicação, seria talvez do suporte 1 do autismo, né? Que talvez tenha uma facilidade maior de entendimento, né? E acabe não precisando tomar medicação no seu desenvolvimento, talvez. E aí sempre trabalhando sempre conjunto, né? Como você, na sua fala inicial. Nós não medicamos, né? Nós sempre trabalhamos em conjunto aí com o neuropediatra. Então ele que vai dar o seu aval final ali, não realmente precisa da medicação, precisa aumentar, precisa diminuir, né? Então sempre em conjunto. Mas quanto mais intervenção a criança fizer, o cérebrozinho dela vai se desenvolvendo, tá? E vai aumentando aí essa autonomia dessa criança, desse adolescente também, para que lá na frente ela precisa ser, quanto mais independente, ter uma qualidade de vida muito melhor, tanto para ela quanto para a família. Agradeço, Carol, novamente, tá? Queria convidar você também, né? A gente vai começar um programa, né, aqui pelo Campo Largo em Foco, para falar sobre as famílias atípicas, né? E a Denise, que vai ser a âncora. Queria convidar você, né, para que a gente possa conversar mais, porque esse é um assunto muito amplo, né? Não é em meia hora, 40 minutos, talvez, que a gente consiga abordar tudo. Então convido você, né, para que a gente possa conversar, né, sobre as mães atípicas, as famílias atípicas, e falar um pouco mais, né, sobre o assunto. Parabéns pela sua fala novamente, né?
Estamos encerrando aqui, né, o Campo Largo em Foco, acompanhando, né, esse ciclo de palestras aqui na Câmara dos Vereadores, né, com as mães atípicas, falando sobre as terapias ocupacionais, com a proprietária Carol, né, da clínica. Campo Largo em Foco, aqui a população tem vez, aqui a população tem voz.